Pois muito bem, então, na formação passada, que estávamos aprofundando o livro 13 das Confissões, onde Santo Agostinho ele vai fazer uma reflexão espiritual, eu diria até mesmo mística, sobre os dias da criação. E ele vai estabelecer aí também um itinerário espiritual do cristão, né, que chega até o dia sétimo, até o dia do nosso descanso eterno com Deus. Nós tínhamos falado na semana passada sobre esses primeiros versículos do livro do Gênesis, como Santo Agostinho vê neles um indício da sua própria criação, né? Deus criou também a nós, nos criou. Nós somos essa pequena parcela das criaturas de Deus, mas uma criatura amada por Deus, né? Nós tínhamos visto na formação passada como a Trindade está presente no ato criador, o Pai no nome Deus, o Filho na palavra princípio e o Espírito Santo que pairava sobre as águas. E nós tínhamos falado de que toda a Trindade abraça a criação, usando esse verbo, né, o verbo pairar, que segundo o significado no siríaco, é como uma mãe acalenta os seus filhos, né, como assim recebe no seu ventre as suas crias, né, mesmo como uma ave acalenta os seus filhotes, né, esse espírito que pairava sobre as águas, símbolo da Trindade que abraça com amor, pois toda a criação. E nós tínhamos ficado aí falando sobre... Nós falamos sobre esse espírito, né, que abrange toda a formação. Tínhamos ficado aí, antes mesmo de entrar no primeiro tema, que é sobre a criação da luz. Para concluir o tema da semana passada, quero então colocar aqui à disposição de vocês um trecho belíssimo do capítulo 9 do livro 13, que fala sobre o Espírito Santo. E diz assim: também apenas dele, ou seja, do Espírito, se disse que era um dom de Deus, e é em teu dom que repousamos. É nele que gozamos de ti. Nosso repouso é nosso lugar. Então ele começa vendo que esse Espírito, ele pairava sobre as águas, essas águas que estavam turbulentas, sem forma, elas recebem consistência graças ao Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado em nossos corações. Portanto, esse Espírito Santo vai ser exemplo, vai ser símbolo dessa caridade da graça que se derrama nos nossos corações, para que nós fujamos da dispersão do mundo e nós tenhamos assim consistência, solidez em Deus nosso Senhor. Então, o Espírito Santo é que dá consistência, a graça do Espírito, a caridade do Espírito nos dá consistência espiritual, nos livra dessa dispersão do mundo, das paixões e do pecado. Então ele diz assim: nosso repouso é o nosso lugar. Antes essas águas estavam todas turbulentas, sem lugar fixo. Aí quando elas encontram o repouso, portanto encontram o seu lugar. É para lá que o amor nos arrebata, e teu Espírito levanta nossa humildade para longe das portas da morte. Então, antes da vinda da graça, da vinda do Espírito Santo sobre nós, que nós recebemos no batismo, éramos água sem substância, ou seja, éramos água sem consistência, totalmente informe, totalmente dispersa pela face da terra. É
o dom do Espírito que nos coloca no nosso lugar. E qual é esse lugar? É lá no alto, de onde vem o Espírito Santo, né? Por isso o Espírito Santo, ele paira sobre as águas para que essas águas se elevem. A paz, para nós, reside na tua boa vontade. E aqui Santo Agostinho vai fazer uma comparação muito interessante, né? Usando a observação, a evidência da observação. Os corpos tendem, por seu peso, para o lugar que lhes é próprio. Mas um peso não tende só para baixo, tende para o lugar que lhe é próprio. O fogo sobe, a pedra cai. Cada um é movido por seu peso e tende para o seu justo lugar. Então aqui Santo Agostinho ele faz essa observação, nós diríamos lógica. Né? Os seres, cada um tende para o seu próprio lugar. Um ser pesado, ele cai. Um ser leve, como é o fogo, como são os gases, etc., o ar, ele se eleva, sobe e vai para o seu lugar apropriado. O óleo lançado à água flutua, a água lançada ao óleo afunda. Ambos são impelidos por seu peso a procurarem o lugar que lhes é próprio. As coisas que não estão em seu lugar se agitam, mas quando o encontram, repousam. Isso nós vemos, né, como, por exemplo, uma folha agitada pelo vento, quando não encontra um lugar estável, né, seguro, ela vai de um lugar para outro. Assim também essas águas, que diz o texto latino que tinha Santo Agostinho, essas águas sem substância, ou seja, sem consistência em nós mesmos, por causa do pecado, né, da agitação, das paixões e das coisas, as preocupações do mundo. E aqui, agora, Santo Agostinho vai dizer qual é o nosso peso, o que nos dá consistência, o que nos dá estabilidade. Meu peso é o meu amor. Para onde quer que eu vá, é Ele quem me leva. Okay? Teu dom nos inflama e nos eleva. Ardemos e partimos. Subimos os degraus do coração e cantamos o cântico gradual. Então, é o Espírito Santo derramado nos nossos corações que nos dá essa estabilidade na vida da graça, nos dá consistência espiritual, nos estrutura por dentro para que nós estejamos de pé espiritualmente. Nós estávamos prostrados nas sombras da morte e é o dom da graça, o dom do Espírito Santo que nos coloca outra vez de pé diante da presença do Senhor, né? Através do batismo, que Santo Agostinho falará em seguida no primeiro dia da criação, a criação da luz. Vejam então que o nosso amor é o nosso peso. Né? Aquilo que nós amamos, isso configura aquilo que nós somos também. Né? Tem um sermão de Santo Agostinho que ele vai dizer que nós somos aquilo que amamos. E ele diz, né, para os seus fiéis que o escutavam: se vós amais a terra, pois sois terra. Mas se vós amais a Deus, diz Santo Agostinho, sem temor o afirmo, vós sois Deus. Né? Porque o amor é o nosso peso, nós somos aquilo que amamos. Né? Se amamos a terra, somos terra. Mas se amamos Deus, sem temor o digo, vós sois Deus. Né? Porque o amor é essa caridade do Espírito que foi derramado em nossos corações. E aqui está a grandeza da nossa criação, da nossa nova criação. Porque é verdade que a Trindade, ela abraça o universo, mas esse abraço, no caso de nós, seres humanos, não é simplesmente um abraço externo, se nós pudéssemos dizer assim, usando palavras imprecisas, né?
nós, pelo fato de sermos criaturas renovadas pela graça de Deus, esse abraço da Trindade também é algo íntimo, interno, nos nossos corações, pelo Espírito Santo, que foi derramado em nós, que nos dá esse peso de amor. O amor é o meu peso. E aquilo que eu amo, isso eu sou. O nosso amor se identifica com aquilo que nós somos, e nós somos aquilo que amamos. Por isso, Santo Agostinho vai sempre nos convidar para colocar o nosso amor nas coisas do alto, seguindo as palavras de São Paulo. Colocar o nosso amor nas coisas do alto. Portanto, então, aí vão os primeiros versículos do livro do Gênesis, que Santo Agostinho já havia comentado no livro 11, no livro 12, mas agora ele faz uma espécie de recapitulação com um sentido mais espiritual, mais místico, para começar a explicar os dias da criação singularmente. E depois disso ele vai abordar o tema do primeiro dia, ou antes disso, desculpem, ele fala sobre a Trindade, É quase como um corolário, uma síntese do que foi dito até agora. E ele diz assim sobre a Trindade: quem é capaz de compreender a Trindade onipotente? E quem não fala dela, ainda que a não compreenda? Rara é a pessoa que, falando dela, sabe o que diz. Discute-se, disputa-se, mas ninguém sem paz interior contempla essa visão. Isso aqui é importante, ou seja, se nós queremos não somente falar sobre a Trindade onipotente, mas experimentar a Trindade, ninguém a experimenta sem antes essa paz interior. Quem vive na agitação das águas, sem substância, que é símbolo do mundo, do pecado, das paixões desordenadas, pois não tem essa paz, essa estabilidade. A Trindade, ela reside no nosso coração, no silêncio mais profundo do nosso coração. Então, Santo Agostinho, aqueles que nos seguiram durante as formações no semestre passado, nós falamos que um princípio fundamental para ele é o princípio da interioridade, do recolhimento interior, estar recolhidos no nosso íntimo para poder depois transbordar para fora todo o amor de Deus. Então, ninguém sem paz interior contempla essa visão da Trindade. E eu quisera que os homens refletissem sobre 3 coisas que têm dentro de si mesmos. E aqui Santo Agostinho deixa claro, Ou seja, ele quer que todos os homens reflitam sobre essas 3 coisas que nós temos dentro de nós. Mas essas coisas diferem muito da Trindade, ok? É totalmente diferente, mas é um exemplo, é uma imagem que nos ajuda a entender um pouco melhor o que é a Trindade em nós. E eu só as proponho para que as usem como exercício e experiência do pensamento, e com isso compreender como estão longe deste mistério. Eis as 3 coisas: ser, conhecer e querer. Então Santo Agostinho ele deixa claro que ele vai usar isso como exemplo, como uma imagem opaca da realidade luminosa que é a Trindade. Então ele vai falar que dentro de nós temos 3 coisas: ser, conhecer e querer. Então o ser, ele vai explicar nesse capítulo 11, ele vai um pouco desenvolver essa ideia, essa comparação, essa imagem, ainda que imperfeita. O ser, ou seja, a nossa essência, corresponde o que na Trindade é o Pai, porque o Pai é a fonte de toda a Trindade.
ele é a fonte e origem de toda a Trindade, assim como o nosso ser, a nossa essência, é fonte das nossas operações, tanto aquelas sensíveis como também aquelas intelectuais. Né? O nosso ser é fonte e a origem de todas as nossas operações, sejam elas sensíveis, né, como os 5 sentidos, seja também como operações intelectuais, como a inteligência, a vontade, a imaginação, a memória, etc. Né? Então, assim como o Pai é fonte, origem de toda a Trindade, assim nós também temos o nosso ser, né? O nosso ser humano. Todos nós temos essa mesma essência. Todos nós, homens e mulheres, somos seres humanos. Temos a mesma dignidade, a mesma essência. Né? Mas nós não somente temos a nossa essência humana, essa essência humana, ela é também inteligência e vontade, ou seja, conhecer e querer. Nós temos a inteligência, somos seres racionais, e temos também a nossa vontade, que é amor, que é afeto, que é sentimento. Né? Então, nós temos essas 3 coisas. A inteligência, aqui, vai ser também símbolo, imagem, ainda que imperfeita, repito, do verbo, do Logos, a segunda pessoa da Trindade. Né? De fato, Logos, né, verbo, o verbo se fez carne, né? O Logos se fez carne. No grego, Logos significa também razão e inteligência. Né? É a razão do Pai, ou seja, é o verbo, o Logos. Né? Então, em nós também temos inteligência, que é símbolo da segunda pessoa da Trindade, que é o verbo que se faz carne para a nossa salvação. Né? Em nós temos a inteligência. Mas não somos só seres inteligentes. Também somos seres que amamos, que desejamos, que temos uma vontade, que quer, que ama, né? Que se interessa pelas coisas e pelas pessoas. Nós também temos esse querer, teremos a nossa vontade, que o querer é símbolo do Espírito Santo, imagem, né? Do amor. Porque na nossa vontade reside o amor. Assim como na nossa inteligência reside a verdade, e Cristo é a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida, ele mesmo se chama a verdade. Né? Assim o Espírito Santo é o amor, e o amor reside na vontade. Né? Então, aí nós temos em nós mesmos essência, inteligência e vontade. Ou seja, ser, conhecer e amar, né? Reside em nós, que é símbolo da Trindade. Então, a Trindade nos abraça não somente por fora, como qualquer outra criatura, mas nós, batizados, recebemos também esse abraço íntimo da Trindade dentro de nós, através da graça. Né? A Trindade reside em nós e nós mesmos somos imagem da Trindade, porque nós somos essência, inteligência e vontade. Né? Ou seja, em nós há ser, verdade e amor. Depois disso, Santo Agostinho ele vai falar sobre a criação da luz. No capítulo 12, ele diz assim: Ó minha fé, vai adiante em tua confissão. Dize a teu Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor meu Deus. Em teu nome fomos batizados. Pai, Filho e Espírito Santo. Em teu nome batizamos. Pai, Filho e Espírito Santo. Também entre nós, Deus criou pelo seu Cristo um céu e uma terra, isto é, os espirituais e os carnais de sua igreja. E nossa terra, antes de receber a forma da doutrina,
era invisível e informe, e estávamos imersos nas trevas da ignorância, porque castigaste o homem por causa da sua iniquidade, e teus justos juízos são como abismos profundos. Mas, visto que teu espírito pairava sobre as águas, tua misericórdia não abandonou nossa miséria, e disseste: faça-se a luz. E a luz se fez. Belíssimo aqui trecho do livro das Confissões de Santo Agostinho, onde ele nos fala dessa luz que se fez em nós no dia do nosso batismo. Vocês vão se lembrar que no rito do batismo, o ministro, né, que vai fazer o batismo, ele depois entrega para o batizado uma vela acesa, a luz que ilumina. Então, esse primeiro dia da criação, além de significar, Santo Agostinho também vai falar dos anjos, né? Mas, sobretudo, em nós, essa trindade que nos abraça por dentro, porque nós fomos batizados e batizamos, portanto, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que reside no nosso interior, se fez em nós. Deus tinha criado na sua igreja, olha só o que diz aqui Santo Agostinho, os filhos espirituais, ou seja, aqueles que receberam o batismo, e também os carnais, né? Ou seja, Deus criou o céu e a terra no princípio. E os espirituais, porque também os anjos são criaturas de Deus, né? E os carnais, que éramos nós, antes de receber a forma da doutrina, né? Ou seja, antes de receber o ensinamento da pregação, antes de receber o querigma, antes de receber o batismo. Portanto, nós éramos, por assim dizer, nessa terra totalmente invisível e informe. E estávamos imersos nas trevas da ignorância, né, por causa do pecado original. E os juízos de Deus eram para nós como abismos profundos. Mas o teu espírito pairava sobre as águas, e tua misericórdia não abandonou nossa miséria, e disseste: faça-se a luz, e a luz se fez. Então aqui vocês podem ver como, em poucas palavras, Santo Agostinho ele tenta sintetizar, pois, uma grande realidade que aconteceu em todos nós no dia do nosso batismo. Nós que estávamos longe de Deus, nas trevas da ignorância, né? Porque quando nós estamos nas trevas, estamos, por assim dizer, de maneira invisível, né? A gente não consegue ver. Aqui, o texto que Santo Agostinho tinha do livro do Gênesis, o texto latino, não corresponde bem ao texto que nós temos hoje. Digamos, tem algumas variantes do texto que nós, quando lemos, né, que Deus criou o céu e a terra estava, algumas traduções colocam inerte, informe, caótica, informe. Santo Agostinho tinha esse texto e outras versões que ele também analisa, mas ele usa essa versão que dizia que essa terra estava invisível. Por que estava invisível? E ele explica: porque estava coberta de trevas, as trevas da ignorância do pecado, né? Então, antes do batismo, por assim dizer, somos como essa terra invisível e sem forma, ou seja, sem substância, sem consistência, porque estávamos nas trevas da ignorância, estávamos afastados de Deus, imersos nessas trevas e agitados pelas águas do mar. Até que o Espírito Santo, na misericórdia de Deus, não nos abandonou e Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Contudo, somos luz apenas pela fé, no capítulo 13 ele vai dizer, e não por uma visão clara. Nós
nós já somos luz no Senhor pelo nosso batismo, mas ainda não somos uma luz plena. Somos simplesmente uma luz, pela luz da fé. Okay? Olhem só aqui outro significado da luz do primeiro dia da criação. Então podem significar as criaturas espirituais, os anjos, podem significar também a luz do nosso batismo e, portanto, também a luz da fé. A fé é uma virtude que nos faz ver as coisas invisíveis, né? A fé nos faz tocar Deus em todas as coisas, né? O Deus invisível. Quem tem fé vê a Deus em todas as coisas, em todas as pessoas e em todos os acontecimentos da vida. Portanto, então, a fé é uma virtude que nos faz ver. Okay? Ver a Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os acontecimentos. Por isso também nós somos essa luz também, né? Mas nós caminhamos agora na fé. É na esperança que fomos salvos, e a esperança que vê não é mais esperança. O abismo clama pelo abismo, mas é já pela voz de tuas cataratas, né? Santo Agostinho, ele constrói, sobretudo, o livro das Confissões, entrelaçando, né, tecendo o seu pensamento com um monte de reminiscências bíblicas, sobretudo dos Salmos, né? Então, a gente vai encontrar muitos versículos dos Salmos que a gente às vezes para o que ele está dizendo, né? Não, é que uma palavra alude para Santo Agostinho alguma passagem bíblica, então ele coloca aquela passagem bíblica para explicitar o seu pensamento, né? Às vezes para nós, às vezes confunde um pouco o fio da meada, né? O fio do raciocínio de Santo Agostinho, mas ele faz muito isso, ele usa frases da Escritura para enriquecer também a sua experiência, aquilo que ele está relatando, né? Então aqui ele cita palavras do Salmo, né? Um abismo chama outro abismo pela voz de suas cataratas, né? Não pude falar-vos como a homens espirituais, está citando a São Paulo, mas como a carnais. Quem assim fala não julga ainda ter atingido a sua meta, e esquecendo-se do que ficou para trás, avança para o que está vivo, como o servo tem sede de água das fontes e diz: quando chegarei, ele deseja o abrigo de sua morada, que está no céu, e chama o abismo inferior, dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas reformai-vos, renovando o vosso espírito, né? Então, esse abismo superior que nos ultrapassa, que chama pelo outro abismo, o abismo superior é Deus, que com a sua voz, né, um abismo porque Deus é insondável, nós não podemos jamais abraçar completamente, abranger a Deus completamente, mas esse abismo insondável chama por outro abismo, que somos nós também, o abismo inferior, né? Dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas reformai-vos, renovando o vosso espírito, né? Citação do trecho de São Paulo. Portanto, então, aqui nós temos, no livro das Confissões, ele dá essas pinceladas, né, fazendo-nos entender a beleza do texto, né, do primeiro dia da criação. Santo Agostinho, ele vê como ele tem sido agraciado por Deus, recebendo essa luz interior da sua fé no seu batismo, que o fez converter também em luz no Senhor. Em seguida vem o segundo dia da criação, que é quando Deus cria o firmamento, a partir do capítulo 15, né? No capítulo anterior ele continua falando sobre a luz, aí no capítulo 15
ele vai falar sobre agora o firmamento, né? No segundo dia, vocês vão se lembrar, Deus cria o firmamento entre as águas e divide as águas que estão na parte de cima das águas que estão na parte de baixo, criando firmamento entre elas, né? E Santo Agostinho vai dizer que esse firmamento entre as águas superiores e as águas inferiores simboliza a autoridade da Sagrada Escritura. E ele vai explicar por quê. É uma explicação até bastante curiosa, né? Inaudita, que a gente original, a gente não encontra isso em outro padre da igreja, né? Interessante a explicação de Agostinho desse firmamento da palavra de Deus. E ele vai dizer o seguinte: e quem, senão tu, nosso Deus, estendeu sobre nós um firmamento de autoridade da tua divina escritura? O céu se dobrará como um livro, e agora ele se estende sobre nós como um pergaminho. Santo Agostinho aqui ele está se referindo também a um salmo, né, que Deus diz naquele salmo: desdobrastes o firmamento como um livro, né? Ou em algumas versões do Antigo Testamento como uma pele. Antigamente se escrevia, né, os livros eram escritos em peles, né, em pergaminhos, sobretudo eram peles de animais, sobretudo de ovelhas, né, ou de gado miúdo. Eles escreviam, não existia ainda o papel, né, eles escreviam nas peles, ou muito antigamente ainda escreviam sobre o papiro, né? Então os livros eram sobretudo na época de Santo Agostinho os pergaminhos, que eram escritos sobre pele, e muitas dessas peles ou se abriam assim como uma espécie de rolo, né, um rótulo que você desenrolava, né? Então o Salmo diz que Deus desdobrou o firmamento como um rolo, como um pergaminho, né? E assim era a Bíblia antigamente, né? Eram os diversos rótulos. Então essa ideia do firmamento que se desenrola como uma espécie de livro traz para Santo Agostinho a imagem da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E por isso ele diz: o céu se dobrará como um livro, e agora se estende sobre nós como um pergaminho, ou como uma pele, né? Mais sublime é a autoridade de que goza a tua divina escritura, depois que morreram aqueles que cujo intermédio nolas comunicastes. E sabes, Senhor, sabes como cobriste de pele os homens quando o pecado os tornou mortais. Então aqui também Santo Agostinho está fazendo referência ao livro do Gênesis, também é uma tradução antiga da Bíblia grega e da Bíblia latina, que nós lemos hoje que depois do pecado, o que aconteceu? Adão e Eva, né, eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas depois do pecado, eles sentiram vergonha um do outro, né, e se cobriram com folhas de figueira, né, folhas de figueira. Fizeram uma espécie de roupa, né, com folhas de figueira. E essa versão grega, né, o texto grego e o texto latino, não trazia folhas de figueiras, mas trazia peles. Ou seja, eles se cobriram com peles, né? Uma espécie de roupa, vamos dizer assim, né? Então, aí também evoca esse acontecimento do livro do Gênesis. Depois do pecado, o ser humano ele se envergonha de si mesmo, né? Se envergonha de si mesmo pelo fato de ser pecador e procura cobrir-se, né? Qual é essa cobertura, por assim dizer, que vamos receber de Deus em sentido espiritual? Vai ser a palavra de Deus, né? Que nos vai dar de novo a nossa dignidade, o nosso valor
né, diante de Deus. Por isso estendeste como um pergaminho o firmamento de teu livro, e tuas palavras em tudo concordes, que dispuseste sobre nós pelo ministério de homens mortais. Então nós temos aí o exemplo da pregação dos apóstolos, esses apóstolos que pregaram a palavra de Deus, que portanto eles se converteram em mensageiros da palavra de Deus e colocaram por escrito essa palavra. E é o firmamento o assim chamado firmamento das Escrituras. Mas tem uma curiosidade, vamos ver se eu coloquei aqui, que Santo Agostinho ele vai tentar explicar por que o firmamento, diz o livro do Gênesis, que foi colocado entre as águas de cima, as águas superiores, e as águas de baixo, né? Deus criou o firmamento entre águas e águas, né? O que significa essas águas, né? Vocês vão lembrar que a água, aquela água informe, né, sem substância, é símbolo de toda a criação. Mas existem umas águas que estão na parte de cima, outras águas que ficaram na parte de baixo do firmamento. Quais são essas criaturas que ficaram acima do firmamento? E Santo Agostinho nos vai explicar. Há outras águas, creio eu, sobre este firmamento, águas imortais e isentas da corrupção terrena. Que elas louvem teu nome, Senhor. Que os povos celestes de teus anjos te bendigam, pois eles não têm necessidade de olhar esse firmamento, nem de ler para aprenderem a conhecer tua palavra. Eles sempre veem a tua face, Senhor, e ali leem, sem as sílabas transitórias, o objeto da tua vontade eterna. Leem, escolhem, amam. Leem perpetuamente, e o que eles leem jamais fenece. Escolhendo e amando, leem tua imutável vontade. Teu códice, né, teu livro, jamais se fecha, jamais se enrola, porque tu mesmo és eternamente esse livro. Tu os estabeleceste acima deste firmamento. Também é belíssima essa interpretação, né? Santo Agostinho mesmo ele vai dizer que não é a única interpretação, que não é uma interpretação definitiva, né? Ele fala quem puder interpretar melhor, pois que interprete. Mas ele nos dá esse significado espiritual, místico da palavra de Deus. Então, por que essas águas superiores são os anjos e estão acima das Escrituras? Porque os anjos não precisam das Escrituras para contemplar a Deus, para ver a vontade de Deus. Os anjos, eles veem a nosso Senhor face a face. Portanto, eles não necessitam da mediação das Sagradas Escrituras, por isso eles estão acima do firmamento, enquanto nós, né, todas as outras criaturas, estamos abaixo do firmamento. Ou seja, nós, nesse mundo, para chegar a Deus, para conhecer a vontade de Deus, nós devemos ler, escolher e amar a palavra de Deus, né? Meditar continuamente na palavra de Deus, ler as Sagradas Escrituras, apaixonar-nos pelas Sagradas Escrituras, né? Porque os anjos, eles leem o livro diretamente em Deus, né? Nós não temos essa visão direta de Deus, nós descobrimos o amor de Deus, a sua vontade, através da palavra escrita, das Sagradas Escrituras. Portanto, esse é o segundo dia da criação, é o dia em que Santo Agostinho nos fala sobre a criação do firmamento e quem são essas águas que estão acima dele e que estão também abaixo do firmamento. Então essa é a formação de hoje que eu queria compartilhar com vocês. Na próxima formação
falaremos então sobre o terceiro dia e, se tivermos tempo, também sobre o quarto dia da criação nas Confissões de Santo Agostinho.